Olá, meus amigos, boa noite. Tudo bem? Quando eu pergunto tudo bem, eu pergunto em relação à sua saúde, né? A sua integridade pessoal e não exatamente em relação às coisas que estão acontecendo no Brasil, né? E que o Brasil virou uma cornucópia de problemas, né? Cornucópia bacana, é uma palavra bem difícil, né? Fica chique, elegante, né? Falar isso. Muito bem, meus amigos, eu resolvi fazer isso aqui meio de relâmpago. Alguns dos que me acompanham já sabem, né, que eu não sou de mandar brasa assim, no sentido de programar, né? Programar lives, né? Claro que o resto tem que programar. Tá? Mas, vamos lá. O que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre as eleições no Brasil. Né? Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo. Nós vamos falar sobre as eleições aqui no Brasil. Eu estou com uma colinha aqui, né? Vamos falar sobre as eleições, principalmente as questões do TSE, essa queda abrupta, essa queda estranha. Boa noite, Daniel Barbosa. Essa queda estranha, né? Coisas que já se verificaram em outros países, assim como Venezuela, por exemplo, né? E aqui mesmo também, na eleição de 2014, com aquela história do Acre, que ficou muito mal contado, né? E TSE também, as invasões, né? Fraudes nos Estados Unidos, né? Sistema eletrônico lá e aqui, a contagem, o voto em cédulas lá nos Estados Unidos e a cédula de papel. E como é que funciona o sistema? Por que tem tanta acusação em cima de empresas como a Dominion, que estaria associada com a Smartmatic, enfim. Tudo bem, Bruno? Boa noite, seja bem-vindo. Muito bem. Vamos começar aqui pela questão das eleições do Brasil. A primeira coisa que eu quero dizer, quando eu escrevi aí também na chamada sobre ilegalidade, né? A eleição brasileira ela é ilegal há 24 anos. Não é nenhuma discussão sobre segurança do sistema eletrônico, etc. Não, ela é ilegal. Simples assim. Por que é que ela é ilegal? Assim, vou falar assim de forma bem sucinta e rápida, sem entrar muito em juridiqueza, até porque eu não sou operador do direito, né? Mas a questão é muito simples, né? Destravou. O artigo 37 da Constituição fala claramente que os atos praticados pelo Estado precisam ter pelo menos cinco princípios. Ele precisa obedecer a 5 princípios. Tá? O princípio da publicidade, o princípio da moralidade, o princípio da eficiência, o princípio da impessoalidade e o da legalidade. Né? Muito bem. A urna eletrônica, ela fere, além desses princípios, boa noite, João Carlos, tudo bem? Ela fere o artigo 14 da Constituição, que fala sobre o voto, o sufrágio, né, que o sistema de votação no Brasil, a democracia se exercerá pelo sufrágio universal com o voto direto e secreto. Né? Muito bem. O STF anulou a lei do voto impresso em 2018, né, em pleno ano eleitoral, anulando uma lei aprovada pelo Congresso pela terceira vez, tudo bem, Cecília? E tentando acessar e não consegue. Mas você está aqui.
E o STF anulou essa lei feita pelo Congresso, simplesmente impedindo a execução da eleição com o voto impresso, né? Até porque o TSE nem teria mais tempo, eles enrolaram bastante tempo para evitar realmente que fosse de fragmentar a eleição do voto para fins de recontagem. Muito bem. Todo o povo brasileiro quer o voto impresso. Eu já não quero mais o voto impresso e vou explicar por que daqui a pouquinho, tá? Acontece que, vamos colocar assim, eles usaram o próprio artigo 14 da Constituição, dizendo que se revelaria o segredo do voto, né? Porque o voto é secreto, quando a máquina tivesse travada, que tivesse algum problema, né? E que o operador fosse lá consertar, então acabaria vendo o voto e quem estava votando, as coisas de louco, né? O ministro Alexandre de Moraes chegou a dizer, pasmem, né? O ministro da Suprema Corte, tá? Dizer que o eleitor sacaria o voto impresso e levaria como recibo para casa. Ele disse isso, eu estava lá, eu não quis acreditar, né? No dia 6 de junho de 2018. Muito bem. Vamos lá, vamos avançar no artigo 14. Quando o artigo 14 fala que o voto é direto, ele é secreto e tem que ser direto, né? A realização do sufrágio universal, e isso é tese desenvolvida pelo jurista, é o procurador do Estado do Mato Grosso do Sul. Tá? Ninguém falou nisso. Ninguém falou nisso. Ele escreveu um belíssimo artigo, está publicado lá no site da Convergências, inclusive. E ele claro, sabe? Ele mostra até o valor das palavras, a etimologia das palavras, né? O se tudo bem, Maurício, o Dr. Maurício dos Santos Pereira, grande advogado, né? E grande amigo nosso também. E ele diz o seguinte, que o sufrágio universal, ele se realiza desde o momento em que o eleitor vai votar, né, em alguém, tá? E até o ponto em que se conta o voto, sabe? Ou seja, o escrutínio do voto, tá? O escrutínio dos votos, tá? Ora, se existe alguma coisa entre esses dois momentos, porque o voto é direto, ele não pode parar no meio do caminho, ser processado por uma máquina, é um aparato no meio, que fica entre o momento do voto e a realização do escrutínio. Então, existe um aparato no meio, que é a urna eletrônica. E ele fere o princípio do voto direto. Fere mais ainda, ele fere o princípio da impessoalidade, porque aquela urna foi para alguém. Certo? Então, fere o princípio da impessoalidade, porque você não sabe o que esta pessoa, este programador, fez. Né? O que é que ele fez para programar a urna eletrônica? Não se sabe. Né? Ah, mas então o TSE não é confiável? Gente, por que é que existe o princípio da publicidade? Por que é que existe os 5 princípios que eu citei na Constituição? Você acha que é só na Constituição brasileira que isso existe? Não, isso existe em praticamente todas as constituições de países democráticos do mundo, de países com alguma seriedade. Né? E o problema é que o Brasil não respeita isso. Está na Constituição, mas não respeita. Por quê? Por que é que precisa cumprir o princípio da publicidade? O escrutínio é um ato praticado pelo Estado, é o administrador da eleição, então ele precisa ser público. Por quê?
porque o administrador da eleição, que é o Estado, né, o governo central, através das suas entidades subnacionais, que é o Estado ou o município, né, eles precisam dar ciência ao público. Ele não pode simplesmente, é como uma reunião do condomínio, que eu vou usar o exemplo do Felipe, inclusive. Uma reunião do condomínio, você líder lá do condomínio, faz uma votação, você reúne os votos, vai lá no banheiro, né, conta e depois volta. Diz, olha, deu tanto, a votação resultou nisso aqui. É a mesma coisa, você iria confiar no que o presidente da Assembleia do seu condomínio teria feito? E é exatamente o que o TSE faz, né? Ele faz a contagem dos votos, o escrutínio ele faz dentro desta máquina, imprime o boletim de urna e aquilo ali é o resultado, ponto final, acabou. Não tem discussão. Ah, mas eu quero recontar o voto, eu quero fazer... Bom, primeiro que é impossível recontar o voto. Segundo, auditar a urna eletrônica, que o TSE diz que é possível auditar, não é possível. É só perguntar para o engenheiro Amilcar Brunazzo, que chefiou uma equipe contratada pelo PSDB em 2014 para fazer fazer a auditoria das urnas eletrônicas das eleições de 2014. Só que aí o TSE disse, olha, só que tem um detalhe. Vocês podem fazer a auditoria desde que não faça isso, não use tal programa, não use tal rotina, não faça tal procedimento. Boa noite, doutor Augusto Zimmermann, meu querido amigo, os maiores juristas do mundo, né, que está lá na Austrália, está nos acompanhando. Olha, que me privilegiam muito mesmo. Então, meus caros, vejam só o absurdo que nós chegamos, né? Quando o TSE mente dizendo que pode ser feita auditoria e não dá. O engenheiro de sistemas, né, que foi o primeiro cara que começou a lutar contra as urnas eletrônicas, e ainda em 1997, 98, ele criou um site chamado Voto Seguro, né, criou o Fórum do Voto Seguro, né, o Fórum do Voto Eletrônico, com o professor Pedro Rezende, depois fizeram parte lá o professor Diego Aranha, só craque, gente, só craque, né? E todos eles demonstrando as fragilidades da urna eletrônica, né? Bom, com o passar dos anos, né, nós percebemos que a questão é muito pior do que a fragilidade das urnas eletrônicas, e é exatamente aquelas questões que nós estamos falando do ponto de vista do direito do eleitor e da constitucionalidade dos atos praticados pelo Estado, né? O direito do eleitor é o voto direto para ser escrutinado publicamente. Porque a única forma de você ter uma confiança no resultado do voto, né, no resultado de uma votação, é que esses votos sejam contados às claras, que eles sejam contados na frente das pessoas interessadas. Porque senão você não tem como confiar no Estado. Por quê? Porque você está fazendo uma eleição para colocar pessoas no Estado. E se essas pessoas que estão no Estado não querem sair, elas não querem que você conte os votos, né? Eu vou tentar ler aqui vou colocar aqui, uma imensa honra. Ah, sim, é nosso membro do Instituto Federalista, né? Sem dúvida nenhuma. Assim como o Dr. Maurício também. Então, estamos com duas ilustres presenças aqui, além dos meus diletos amigos, que também são ilustres por estarem acompanhando esse assunto hoje tão premente, né, tão importante. Muito bem, vamos lá tentar não me perder, né, porque é bastante coisa assim que eu quero falar no menor tempo possível, né, e muito bem. E está sendo exercido de forma direta porque tem um aparato no meio.
o voto deveria ser contado, não está sendo contado, porque a contagem é feita. Boa noite, Maria Verônica Corilo, né? Presidente do Instituto Sagres, que honra também. Nossa, hoje estou muito prestigiado aqui. E então a máquina ela faz a contagem de forma secreta, emite aquele boletim de urna que é colado na parede, distribuído, né, para o pessoal, enfim, e levam embora, ninguém contesta nada, ninguém fala absolutamente nada. Né? Muito bem. Essas coisas, meus amigos, elas são ilegais. A prática disso é absolutamente ilegal. Eu não, nem vou entrar, ou vou tentar falar muito en passant, dos demais princípios. O princípio da eficiência. As urnas custam 2 bilhões. Isso não é eficiente, sabe? Até porque não atende o princípio da legalidade e da moralidade. Não é moral. Algo que não é legal, não atende nenhum princípio. Tá? E o TSE insiste em manter esse sistema. Tá? Muito bem, então isso tem que ficar claro, meus amigos, tem que ficar claro. Por que é que eu sou contra hoje o voto impresso? Porque o voto impresso já foi negado pelo STF por 3 vezes. Aí estão fazendo uma PEC, uma nova PEC lá no Congresso. Né? Nossa querida Bia Kicis lá está fazendo uma PEC, fez uma PEC, está lá discutindo lá com o Congresso. Eu falei para ela, desculpe, não vai, sabe? Nós, claro, a gente faz debate de forma elegante, né? Somos amigos, enfim, mas o problema é que não vai respeitar os demais princípios da Constituição. E um deles, que é o voto direto, tem um aparato no meio. Observem só como é que seria feita a coisa. Quando foi aprovado o voto impresso em 2015 e começamos a forçar o TSE, na época era o presidente Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes era o presidente do TSE, começamos a forçar via convergências e outras instituições para que implantasse o voto impresso, conseguimos aprovar na calada da noite, assim, na última hora, 250 milhões de reais para a compra das impressoras. Inclusive um dos nossos membros aqui, ele não gosta de ser citado, mas eu acho ele brilhante, lá de Brasília, e é um engenheiro também, e ele calou o TSE quando, numa audiência pública, ele falou que não precisava gastar 2 bilhões e meio de reais que o Gilmar Mendes estava anunciando para comprar urnas novas, né? O Aires Brito, que foi presidente do TSE, disse que todas as urnas que são atuais, inclusive, que são de primeira geração, elas têm a entrada para o módulo de impressão. Ou seja, é só acoplar o módulo de impressão. Então não precisa fazer urna nova, precisa fazer só o módulo de impressão. Muito bem. E o Gilmar ficou puto da cara com isso, me perdoa a expressão, mas não tem outra, né? E não, sabe, procurou enrolar o negócio de tal maneira que, boa noite, minha querida Glaucia, minha mulher, e que bom que está me acompanhando, né? E esse é o meu maior prestígio. E então a gente até se perde, né? Então, meus caros, o Gilmar, o que ele fez? Ele procurou enrolar a coisa de tal forma, sabe, que não que chegasse ao ponto de a Raquel Dodge, então procuradora, né? Tudo bem, Marcos? Enviasse para o STF uma ADIM, né? Uma ação direta, para justamente cancelar o artigo 59A que instituía o voto impresso no Brasil. Ora, meus amigos, é só confusão que aconteceu lá, só confusão. Hoje, como é que nós estamos propondo que fique? Quer dizer, eu estou propondo e mais alguns amigos, mais algumas lideranças, né? Não há ainda um consenso nem dentro da convergência, então não falo aqui pela coalizão, eu falo por mim, né?
deixar bem claro isso, eu defendo a adoção do voto em cédula, porque ele atende perfeitamente os princípios de publicidade, porque a contagem do voto é feita no final, o escrutínio é público, né? Ele atende o princípio do voto direto, porque não existe nenhum aparato entre o momento de votar e o escrutínio, existe uma urna depositada publicamente, ninguém enxerga o que está lá dentro, evidentemente, né? Ninguém enxerga o que está sendo depositado, mas depois é aberta a urna, sessão e ponto final. Atende o princípio da eficiência por diversas razões. Tá? Primeiro, com relação ao custo. Tá? O custo vai cair para talvez 200, 300 milhões em comparação aos 2 ou 3 bilhões que eles sempre querem cobrar. Boa noite, Clodoaldo, tudo bem? O princípio da moralidade, evidentemente que é atingido também, que é satisfeito, né? Não atingido, que é satisfeito o princípio da moralidade, porque todo o processo passa a ser moral e todo o processo passa então a ser legal. O sufrágio ele é completo, né? E aí tem pessoas que estão desinformadas, né, e que falam assim, mas então vai voltar aquela bagunça de urna sumir, de urna ser roubada, desviada, não sei o que mais, como era há 25 anos atrás. Não, não existe. Se tem uma coisa boa que o TSE fez ao longo desses 24 anos, foi implantar 570 mil sessões eleitorais por todo o país. A média, juntando o país inteiro, então, dá 250 eleitores por sessão eleitoral. É claro que nos grandes centros, as cidades, né, essa média sobe aí para 400, 450, 500 eleitores. Tem uma outra sessão eleitoral que tem 700 eleitores. Tá? A minha tem 399 eleitores, aqui em Curitiba. Ora, como é que se resolve uma situação dessa para poder ampliar, digamos, a velocidade, né, do escrutínio, da votação e do escrutínio, sem filas, etc. Aumenta o número de sessões. Né? Está cheio de escolas por aqui nas grandes cidades, escolas e galpões, ginásio de esporte, etc. Monta lá os biombos, com biombos monta as sessões eleitorais, monta nas escolas e você amplia mais 50, mais 100, mais 200 sessões eleitorais, 300 sessões eleitorais numa cidade e ponto final. Você consegue manter, né, ou até baixar a média para 200, 250 eleitores em cada sessão. Aí eu pergunto, ao longo das horas do pleito, das 7, 8 horas da manhã, né, até às 17 horas, meu Deus do céu, dá tempo de as pessoas nem formarem fila, sabe? Sem biometria, evidentemente, né? Assina lá o livro e acabou, tá? Segundo, o escrutínio tem que ser feito na própria sessão eleitoral. Isso está determinado na própria resolução do TSE, sabe? São resoluções de contingência, tá? Então faz a contagem dos votos na mesa, os próprios mesários contando e os fiscais de partido acompanhando. É tão simples. Ah, mas nos lugares onde não tem controle, fiscalização, os coronéis mandam coisa e tal, com voto de cabresto. Para que servem as Forças Armadas? As Forças Armadas vão estar nesses locais onde fazendo as eleições, carregando urna, enfim, né? Então é simples, já está lá, sabe? Nesses locais mais sensíveis socialmente, né? Muito bem. Além disso, a coisa toda fica barata, rápida, vamos em meia hora, 40 minutos, uma hora você conta todos os votos ali, vê a contagem, todo mundo está com o celular gravando, né? Quer dizer, quem é que vai roubar, vai pegar a caneta lá e marcar numa cédula porque o voto está em branco, etc. Meu Deus do céu, sabe?
A possibilidade de fraude existe? Sempre existe. Somos seres humanos. Mas a única forma de você descobrir uma fraude é por meio do papel. Eu pergunto, existe como você saber se existe fraude? Não tem como. O bit eletrônico, você não tem como. Você nem enxerga o bit eletrônico, né? É um dado informático, né? Um dado de programação. Como é que você vai contar, fazer controle, fiscalização disso? Não tem como, tá? Muito bem. Então, o que vai fazer? Urna de lona com cédula de papel e a ampliação das sessões eleitorais nas grandes cidades. Simples assim, que assim tem que ser feito em 2022. Todo o processo de eleição até agora é ilegal. E a coisa chega a tal ponto que o TSE, com sabe lá Deus que interesse, repetir, vou transmitir o que as pessoas estão falando pelo Brasil inteiro, de que houve interesses manipulados na eleição de São Paulo, do prefeito de São Paulo. Talvez no Rio de Janeiro também. Talvez em Porto Alegre também. Eu sempre disse que, e não só eu, outras pessoas falam também, que pesquisa eleitoral mais urna eletrônica é igual a manipulação. É o resultado que eles quiserem. Isso é óbvio, gente, sabe? Quem conta os votos é quem decide a eleição. Se o povo não pode contar os votos, não decide a eleição. Então nós estamos vivendo uma palhaçada. Uma palhaçada, nós estamos sendo enganados. Tá? E se alguém vier tentar me processar aqui, do TSE, etc., eles vão ter que mostrar, vão ter que provar que não estão desrespeitando a Constituição. E não tem como. Não tem como, só se o padrão chinês já estiver implantado aqui. Aí não adianta você dizer que 2 mais 4, porque vai ser a conta que eles quiserem. Simples assim. Tá? Então, é preciso que a população se levante, sabe, contra isso. A população tem que parar de ser enganada, sabe? Tem que parar de ser enganada, tá? Então, deixa eu avisar um amigo que ele vai querer ligar aqui. E aí, vamos cair. Pronto. Então, meus caros, esse é o problema do Brasil. A eleição de São Paulo, ela é suspeita, tá? Até por conta dessa invasão do TSE, que, por um lado, pode mostrar uma fragilidade, pode mostrar, embora o ministro Barroso ou Fux, não lembro bem, disse, tudo bem, Joaquim, seja bem-vindo. Arruda, não consegui ver o primeiro nome aqui, tá encoberto, né? Então, às vezes a gente cumprimenta a pessoa e depois você acaba perdendo um pouquinho a linha de raciocínio, né? Mas a eleição, a fragilidade do TSE pode ter sido demonstrada por meio dessas invasões, quando o ministro Fux fala que isso não existe, coisa e tal, e o Barroso também, eu não lembro qual dos dois falou, que a urna eletrônica é como se fosse uma torradeira elétrica ligada na tomada, porque não existe a possibilidade de hacker entrar. Hacker pode entrar por onda de rádio. Já me falaram isso, eu não sou técnico, não sei se é possível. Mas em informática tudo é possível, né? Com ondas de rádio. Por outro lado, não dá para confiar em todos os funcionários do TSE ou até daqueles que têm acesso, de alguma forma, ao TSE, ou aqueles que até hackeiam o TSE e de lá de dentro manipulam os programas que vão entrar dentro, tá? Então, pode não acontecer a manipulação da urna no dia da eleição, mas pode acontecer de se colocar um inserator dentro da urna, que ele aparece no
no dia da votação, no horário em que é ligada a máquina, e desaparece no horário em que é desligada a máquina, depois que ele já fez o serviço. Pode? Claro que pode fazer. As pessoas invadem o Pentágono, a NASA, não vão invadir o TSE. Invadiram 18 órgãos, meus amigos, 18 órgãos. Tudo bem, Mônica é a responsável pelo transparência eleitoral. Se invadiram 18 órgãos do Brasil, órgãos como o Ministério da Saúde, o STJ, né? Expuseram dados, expuseram uma série de coisas, sabe? Então, meus amigos, mas aí eu fico pensando também se essa invasão não foi uma conveniência também para poder manipular os dados, né? Para poder dar um apagão, sabe? E depois voltar com a nova contagem. Por quê? Porque nesta eleição o ministro Barroso resolveu centralizar toda a contagem em Brasília. Toda a contagem das cidades foi centralizada em Brasília. Isso é um assinte à federação. Isto é um assinte à federação. Eu tenho a impressão que poderia ser considerado até mesmo mais uma ilegalidade, mais uma inconstitucionalidade. É uma questão de estudar, né? Então vejam, meus amigos, eles estão fazendo o que eles bem entendem. E, lamentavelmente, o governo federal, o governo do presidente Jair Bolsonaro, não está agindo, não agiu inclusive com relação à carta que nós enviamos, né, protocolamos, mandamos vídeo para ele, etc., por as mais diversas vias de acesso a ele, não tem como não ter chegado a ele, tá? E pedindo o quê? Uma medida provisória para substituir a urna eletrônica por urna de lona, uma medida provisória de caráter sanitário. Tá? Ele não fez. Olha que absurdo. Quem foi votar colocou lá o dedinho, né? Em todas as eleições anteriores, desde que tem a biometria, né? Coloca lá o dedinho e depois vota lá na urna. Como tem a tal da pandemia, que eu chamo de fraudemia, né? O TSE suspendeu o uso da biometria e pediu que o eleitor trouxesse a caneta. Mas manteve, de forma absolutamente incoerente, o processo de votação, digitando as teclas. É idiota demais. É estúpido demais, gente. É uma incoerência absurda, sabe? Eu não sei se as pessoas notaram isso, mas acredito que sim. Tá bom, vamos lá, fazer o que é obrigatório, né? Temos que votar porque é obrigado, porque não sei o quê. Papá. Gente, desculpe, paga multa, sabe? Paga multa, vai fazer o quê? Sabe? Não dá para votar num negócio desse, porque vai estar... Quem votou, e eu votei muitas vezes também, nós estamos mancomunados, né? Nós estamos dando apoio. A ilegalidade é um crime, nós somos cúmplices de um crime praticado pelo Estado. Simples assim. Fechando o TSE, vamos lá para os Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos? Que tipo de fraude? O sistema americano é bastante complexo, tá? É bem diferente do nosso. Primeiro, porque cada estado determina a sua regra, né? Mas existem algumas coisas de nível federal, evidentemente, né? Então, sistema de votação por correio. Tá? Jogaram uma pandemia em cima dos Estados Unidos também, né? Me parece assim um plano muito bem executado, né? Joga uma pandemia com pânico, né? Para todo mundo ser obrigado a votar via correio, ou então ser instado, né? A votar pelo correio. Acontece, meus amigos, que o sistema eleitoral americano permite a votação pelo correio, e da seguinte forma: você é eleitor americano, você precisa solicitar
a autoridade eleitoral do seu estado solicitar a cédula para poder fazer a votação pelo correio. Isso com antecedência. Tá? Em alguns estados, inclusive, você tem que justificar por que você quer votar pelo correio. E olha que o voto não é obrigatório lá. Tá? Então, quando eu vi a notícia de que 100 milhões de cédulas foram para as pessoas, teoricamente, né? Eu fico imaginando que 100 milhões de pessoas teriam solicitado essas cédulas. Não. Não. Simplesmente não solicitaram. Sabe? Então, segundo, a rastreabilidade dessas cédulas, antes de se falar na tal da marca d'água, que até agora não está bem confirmado esse negócio, uns falam que é marca d'água, outros falam que é marca de isótopos, outros falam que não sei o quê. Eu quero que tenha a marca, eu torço para que tenha, né? Mas eu não tenho como confirmar. Não tenho como confirmar. Existe uma rastreabilidade, né? Porque quando o eleitor ele pede para fazer a votação via correio, ele recebe a cédula, o correio manda para ele, tá? E ele tem que registrar essa cédula num site do correio, né? E quando ele manda para o correio, ele aparece no sistema que ele mandou e chegou no correio. Então existe uma rastreabilidade dessa cédula com o voto, né? E aí, claro, o correio tem que depositar, na urna corretamente. Aí, o que aconteceu? Existem 5 estados também que utilizam as nossas urnas eletrônicas, exatamente fabricadas pela Diebold. Tem muita gente que pensa que a urna eletrônica é fabricada pela Smartmatic. Não, não é. A urna eletrônica é fabricada pela Diebold, né? E os softwares é que são feitos pela Smartmatic, também pela Dominion, que parece que é um braço novo nos Estados Unidos, eu não tinha ouvido falar, né? Mas é ligada à Smartmatic, embora a Dominion fique negando, está negando que tenha ligações com Jorge Soros, com Smartmatic, com um importante executivo ligado à Câmara dos Representantes, a Nancy Pelosi, né? Bom, eles estão negando isso tudo. Depois, negar é uma coisa, bandido também nega, né? Aqui você pode ver que todos os acusados pela Lava Jato negavam peremptoriamente os seus crimes, né? Depois, os crimes eram devidamente provados, né? Bom, lá também é a mesma coisa. Tudo tem que ser provado, ok, beleza. É o que está em tratamento de provas, né? Bom, o que acontece? A votação pelo correio é válida, mas é preciso ter a solicitação e autorização do eleitor. Tá? Sem isso, esquece, o voto não tem validade. Tá? Então isso vai ser separado. O problema da recontagem, que foi autorizada em vários... A contagem e a recontagem das cédulas, tá? Ela foi feita de forma ilegal. Por quê? Porque o mesmo princípio de publicidade que existe aqui, existe lá. A contagem tem que ser feita de modo público, né? A contagem tem que ser feita na frente dos fiscais. Mesmo que... Tudo bem, Felipe? Dr. Felipe Gimenez, seja bem-vindo, né? Hoje fiz bastante referência a você, né? Todos nós aprendemos muito com seus ensinamentos sobre a compreensão dos artigos 14 e 37 da Constituição em relação ao sistema eleitoral, né? Somos muito então, a conta tem que ser pública e tem que ser acompanhada pelos fiscais do partido e por quem quiser acompanhar. Eu vi com estes olhos aqui, tá? Com uma série de vídeos, né, que foram mandados de outras formas, porque as plataformas estão bloqueando tudo, né? E a expulsão de
representantes do Partido Republicano que não puderam acompanhar, tiveram que ficar a 30, 40 metros de distância, né? Não puderam acompanhar a contagem, então, claro, a contagem vai ser fraudada mesmo, né? E eu vi a colocação de tapumes, sério, gente. Pegaram nos galpões, né? E colocaram tapumes nas janelas. É uma coisa assim que uma publiqueta sul-americana ou africana, sabe? Não, aqui nos Estados Unidos da América aconteceu um negócio daquele, sabe? E tá tudo registrado em vídeo, sabe? Então, nos 5 estados que eu estava falando sobre as urnas fabricadas pela Diebold, também houve desvio. Só que lá parece que há condições de rastreabilidade, verificar pelo menos o que aconteceu com a máquina, sabe? Que houve fraude realmente. Com certeza que eles conseguiram identificar essa situação nesses cinco estados, né? Mas o software de contagem, o que é o software de contagem? Lá nos Estados Unidos, quando se faz a votação, não se vota apenas para presidente e vice-presidente, né, numa eleição como essa, ou para deputados, se vota para muita coisa, né? Então, existem, deixa eu pegar aqui uma folha, né? Existem votação para muitas coisas na cidade, no estado, que se aproveita o momento da eleição, né? Então pega uma folha desse tamanho aqui, sabe? Cheio de situações a serem votadas, né? Então, vota lá para o presidente, vota para o governador, se for o caso, deputado, vota para orçamento, vota para obra, aprovação de obra, vota para aprovação de alguma lei, né? Às vezes tem um plebiscito enfiado no meio da papeleta de votação. Então, muitas vezes as pessoas ficam lá votando, demora 5, 6, 10 minutos para votar um monte de coisa. Por isso que se fazem aquelas filas. A gente observa aquelas filas e como o voto não é obrigatório, então a participação sempre é de 40% do eleitorado. O resto não é votado. Só quando é bem politizado, bem polêmico, né? Bem dividido, sabe? Bem polêmico, como tem sido as últimas eleições nos Estados Unidos, né? Então, aí o que acontece? As pessoas elas fazem filas. A solução para eles lá seria aumentar o número de sessões eleitorais. Isso é óbvio, né? Aí, não sei se eles fizeram isso, se fazem, ou se adianta ou não adianta. Eu não tenho esse estudo, né? Mas para mim é uma coisa que ficou clara e evidente, né? De que as filas são formadas por conta do processo eleitoral, que não é como no Brasil, onde a gente vota somente para uma, duas situações, como nas eleições municipais, você vota para um vereador, para um prefeito e ponto final, e vai embora, né? Mas se houvesse democracia de verdade no Brasil, nós estaríamos definindo uma série de coisas na nossa cidade, nosso estado pelo menos, né? Na maior parte dos países democráticos, né, republicanos do planeta, países mais civilizados, embora com algumas aberrações, né, que a gente viu nos Estados Unidos nessa eleição, isso acontece. As pessoas elas votam para diversas coisas, né? Bom, então essas cédulas elas são preenchidas com uma série de coisas e o que acontece? Existe um scanner. Então eles colocam esse papel no scanner, ele lê tudo, sabe? E faz absorve esses dados todos, né? Sistematiza e faz o relatório. Ou seja, ele faz a contagem. Só que as cédulas são guardadas, né? As cédulas grandes, enfim, elas são guardadas para poder ser contadas de novo, recontadas, enfim, é a prova material do que aconteceu, né? Então, somente 5 estados não têm prova material, que tem o sistema brasileiro, né? Espero que essas eleições sirvam para poder botar um fim nessa história. Bom, então,
é isso que aconteceu na fraude das contagens também. Por isso que tem que recontar, sabe? E porque a contagem eletrônica dos votos foi fraudada, né? E evidentemente que os republicanos eles entram com os devidos processos legais para poder exigir a recontagem. E a recontagem às vezes sofre um outro processo, por quê? Porque a recontagem é feita num estado dominado por democratas e que não querem a presença dos fiscais dos republicanos. Não, não vamos recontar aqui, mas não queremos ninguém olhando, né? É absurdo, mas, gente, infelizmente houve uma degeneração moral em todo o mundo, não é só no Brasil. Em todo o mundo há uma degeneração moral muito importante, sabe? Né? Então, eu queria explicar isso para poder vocês entenderem o que aconteceu de fato. Basicamente é isso. Provavelmente deve ter algumas outras coisas lá que a gente não sabe por conta do sistema complexo, né, do sistema eleitoral complexo nos Estados Unidos, mas via de regra, via geral, né, de uma forma geral, é isso que aconteceu. E só que lá, diferentemente daqui, lá tem Suprema Corte, né, que funciona, né? Lá tem justiça, sabe, que funciona muito bem, né? Embora em alguns estados a justiça não funcione tão bem. É, tem decisões prolatadas por juízes locais, juízes estaduais, que contrariam a própria legislação do Estado, né? Ou contrariam as regras, algumas regras federais da eleição presidencial. E essas decisões também vão ser recorridas junto à Suprema Corte. Isso é óbvio, né? Então a eleição só vai terminar realmente quando a Suprema Corte decidir tudo, porque mesmo que as recontagens demonstrem que o Donald Trump venceu a eleição no colégio eleitoral, porque os delegados, os delegados indicados nos estados onde houver reversão de resultados, os delegados que pertenciam ao Biden vão ser outros delegados que pertencem ao Donald Trump e vão para o colégio eleitoral, né? Então, todos os lugares onde isso foi revertido vai ser no colégio eleitoral. Mas é evidente que aí do colégio eleitoral dando Trump, provavelmente o democrata vai recorrer à Suprema Corte também. E tem o direito de fazer isso, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês, sabe? E junto com isso, explicando e conclamando o porquê nós temos que ter voto em cédula, tá? Nós precisamos do voto em cédula. E para implantar o voto em cédula, de papel com a urna de lona, que possa ser depois facilmente recontado, né? Ou seja, cumprir todas as etapas constitucionais, etc., porque já existe a legislação para isso. Não precisa fazer PEC, não precisa fazer lei, não precisa fazer absolutamente nada. Por quê? Porque se as urnas não são funcionais, e elas não são funcionais porque elas são ilegais, adota o voto em cédula, que é o voto em contingência, sabe? E depois pode até dar uma regulamentada, simplesmente no processo, exigindo, inclusive, na legislação, que tenha que a responsável e os TRS, né, responsáveis pela manutenção de sessões eleitorais com um máximo de 200 eleitores por cada sessão. E resolveu o problema, meus amigos. Resolveu o problema. Né? A gente passa a ter eleição barata, com resultado rápido, né? Porque a contagem é meia hora, 40 minutos, uma hora. Ninguém precisa ter tanta pressa de, em 10 minutos, saber o resultado. Alvin Toffler já dizia, né, há muitos anos atrás, que mais importante que a velocidade. Mais um chamando aqui. Eu não sei como desligar esse WhatsApp. Deixa eu só avisar o pessoal aqui, para não me chamar. Só um minutinho, por gentileza.
Então, meus amigos, realmente já também, né, para o encerramento, a questão é muito simples. Nós temos que conscientizar as pessoas para as urnas de lona com voto em cédula de papel, porque são baratos, cumpre com todas as etapas da Constituição, é impossível praticamente a fraude. Se houver fraude, é muito fácil de lograr a fraude, porque existe a materialidade da fraude, né? E as coisas ficam mais claras, sabe? Não ser mais manipulados por sistemas, como aconteceu nessa eleição em São Paulo, e até mesmo a contagem. Por isso sou contra o voto impresso. Por quê? Porque da maneira como está descrito, como estava descrito o processo do voto impresso, não iria haver a contagem pública. Simples assim. Porque se houvesse pelo menos, né, que a urna fosse transformada apenas numa máquina de digitar, imprimir o voto e o eleitor pegar o voto e colocar na urna, sabe? E aí este voto ser contado publicamente, beleza. Beleza, até aceito, embora seja caro para o país. Se bem que uma maquininha dessa não deve custar no atacado mais do que R$ 500, tá? Exagerando, tá? E deve custar muito menos que a tal torradeira que que o ministro Barroso falou que a urna eletrônica é, né? Então, é muito simples. O brasileiro tem um péssimo costume de querer complicar tudo, sabe? Quando a solução está aí na nossa frente. Então vamos ser práticos, vamos ser objetivos e adotar o voto em cédula. Se você quer o seu candidato eleito, seja ele de que cor que for, cor ideológica, né? Seja ele quem for, voto em cédula, em urna de lona, tá? É a única forma de você ter certeza de que você votou e o seu voto foi para aquele candidato. Se o seu candidato venceu ou não venceu, é outra história, mas você vai confiar na lisura do processo. Existem outras questões aí, partidárias, o sistema eleitoral, etc., que precisa ser reformado. Bem, o próprio TSE precisa ser reformado, né? O TSE precisa sim virar um tribunal. E olha lá, eu por mim acabava com o TSE, tá? E o chamado no administrador eleitoral, puramente, até administrador das eleições, juntamente com a Justiça Eleitoral. Na verdade, não seria mais justiça, seria uma agência municipal eleitoral para administrar as eleições, ligadas à agência estadual e coordenadas de alguma forma, mas sem ser tribunal, sem instância, sem nada, né? Mas apenas para ter alguma assim, os estados poderiam fazer do jeito que quiser, mas na eleição presidencial precisa ter uma certa uniformidade, para não acontecer essa bagunça que aconteceu nos Estados Unidos, né? Tudo é rastreável, tudo é perfeito, vai funcionar bem, sabe? Eles vão conseguir rastrear tudo e colocar as claras, mas pode ser um pouco mais simples também, e aí é isso que nós estamos pregando aqui, uma certa unidade, né, de uniformização de processo eleitoral para a presidência da República, sabe? E por isso que daí a gente defende uma agência eleitoral federal. Os contenciosos jurídicos têm que ir para os tribunais, para o Poder Judiciário e ponto final. Simples assim, sabe? Então, em suma, meus amigos, essa se você quiser rever depois tudo que foi falado, né? Essas são as ideias não só as ideias, mas também as reflexões sobre as eleições no Brasil, as eleições nos Estados Unidos, a ilegalidade do processo no Brasil, a legalidade do processo nos Estados Unidos e a diferença das fraude, porque se não tem como provar que as máquinas fraudam, também não tem como provar que não há fraude. Então,
ficamos elas por elas, né? E é assim que o TSE vai trabalhando com a gente, né? Caiam fora da urna, da urna não, caiam fora do voto impresso. Esqueçam isso, tá? Porque é exatamente o que o TSE quer, que volte a se discutir o voto impresso para poder discutir se a urna eletrônica é segura ou não, e esse é o terreno deles. Nós temos que sair do terreno deles, nós temos que ir para o nosso terreno, porque o país, o Brasil, é nosso, não é deles. Então vamos discutir no nosso terreno e nós é que temos que impor o que é que nós queremos, porque o processo democrático é do povo, não é do governo, das pessoas que estão no governo. Ok? Meus amigos, se gostaram desse papo todo, compartilhem esse vídeo. Eu nunca peço, né, com isso. Eu acho que seria natural a pessoa se concordar com isso, compartilhar o vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a tais informações, né? E muito esteve por aqui, aos ilustres amigos, inclusive do exterior, que estiveram por aqui, e vamos em frente, né? Um grande abraço, até a próxima.